Eu estou falando baixo. Mas por que está todo mundo aqui escondido? O que está acontecendo? Quem são aqueles 12 homens sentados ali naquela mesa? Quem é aquele cabeludo barbudo que está sentado na ponta da mesa? E aquele outro do lado dele parece que são bem amigos. Quem são eles? Ah, eles estão confabulando contra a coroa portuguesa. Ah, entendi. Eles querem transformar a região das Minas aqui em uma república separada de Portugal. Entendi. Eles estão revoltados por causa dos altos impostos, por causa da derrama que vai acontecer. Mas eu consigo ver aqui que entre aqueles 12 só tem pessoas importantes mesmo. Vejo que tem poetas, jornalistas, escritores. Olha, consigo ver até membros da igreja ali junto com eles. E quem está sentado ali na ponta? Quem é aquele cabeludo, aquele barbudo? Quem é? Ah, aquele é o Tiradentes. Sei, aquele que era alferes também. Tá bom. E aquele do lado dele, quem era? Quem é? É o Joaquim Silvério dos Reis. Ah, puxa vida, e esse Joaquim Silvério dos Reis, ele tem uma dívida muito alta com a coroa portuguesa. É alta mesmo, mesmo se ele vender tudo que ele tem, ele não consegue pagar. Então eles estão confabulando para fazer essa revolta. E quando será que ela vai acontecer? Ah, ela vai acontecer no próprio dia da derrama. Quando eles estiverem cobrando os impostos, eles vão se revoltar. Entendi. Então tá bom, então vamos ver o que vai acontecer. Olá, meus queridos alunos. Agora com um pouco mais de luz, né? Agora já dá para nos vermos. Eu estou vendo você aí. Então, como eu disse lá no início, hoje nós vamos ver sobre a Inconfidência Mineira. Então pegue aí a sua apostila. Na aula passada nós vimos sobre o mercantilismo, sobre a Revolução Comercial. Então nós vamos agora para a História do Brasil, na página 302 aí de sua apostila. Página 302. Está com ela aí? Que bom. Então, a unidade 1 da História do Brasil fala sobre a crise no sistema colonial. Nós vamos ver neste capítulo várias e várias revoltas que fizeram contra Portugal. Então nós vamos ver aqui que em várias ocasiões, em vários episódios, tiveram momentos em que os brasileiros, que ainda não eram chamados de brasileiros, eram chamados ou se denominavam de brasilienses. Então nós vamos ver vários episódios que nós, naquele momento, brasilienses, queríamos a independência de Portugal. Então esses acontecimentos, vários desses acontecimentos queriam isto. E o acontecimento que mais ficou famoso foi a Inconfidência Mineira, aquela que teve a participação de Tiradentes, a Tiradentes esse que foi morto, enforcado e depois esquartejado, que no dia 21 de abril, desse daí da data 21 de abril, você se lembra porque é feriado, né? É dia que você vai para a praia, que você vai para o sítio. Então nós vamos entender o que aconteceu que fez com que Tiradentes se tornasse um herói nacional. Então, se você olhar aí, a partir da página 302, foram várias e várias revoltas. Até que você chega na página 306, e aí fala sobre as rebeliões coloniais do final do século XVIII. E entre elas
está a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, esses dois eventos, essas duas revoltas, sempre estão muito, muito presentes nos vestibulares. Então, nós vamos estudá-las, nós vamos falar principalmente sobre a Inconfidência Mineira. Então, os inconfidentes mineiros, o que eles queriam, né? Então, aqui vale nós lembrarmos que os inconfidentes mineiros, embora muitas pessoas falam que eles queriam a independência do Brasil, não era bem assim. Eles queriam a independência da região das Minas. Tinha ali um movimento até que não só de independência, mas de separatismo também. Eles queriam que a região das Minas se tornasse independente de Portugal, mas só a região das Minas. Eles não estavam preocupados com o Nordeste, eles não estavam preocupados lá com o Rio Grande do Sul, nada disso. Eles só estavam preocupados com a região das Minas, com Minas Gerais. Então eles queriam a independência de Portugal e que Minas Gerais, se transformando num país, iria se transformar em uma república. Então este era o desejo deles. Mas como é que eles começaram a ter essas ideias? Será que eles acordaram num dia e falaram, hoje nós vamos nos tornar revoltosos e vamos acabar com o domínio de Portugal aqui sobre nós? Será que foi assim, de uma hora para outra? Não. Então, para acontecer a Inconfidência Mineira, tiveram algumas ocasiões, alguns momentos que vai resultar nisso. Então, podemos classificar assim em dois. Existe os acontecimentos internos, os acontecimentos aqui do Brasil, e os acontecimentos externos que vão influenciar nisso também. Então vamos entender. O que estava acontecendo no Brasil naquele momento, né? O que estava acontecendo no Brasil no século XVIII? Então, o século XVIII no Brasil foi um momento de muita, muita riqueza aqui no nosso país, principalmente na região das Minas. O que aconteceu ali? Teve a descoberta de ouro, não só de ouro, mas também de prata, de diamantes, na região, mas basicamente a região das Minas Gerais que nós conhecemos hoje, por isso que tem esse nome, Minas Gerais. Então, nessa região passou a se viver assim pessoas com muito, muito dinheiro mesmo, porque eram donos de minas, tinham muito, muito, muito ouro, muito, muito diamante, prata. E a coroa portuguesa, quando eu falo a coroa portuguesa, estou falando o rei de Portugal, né? O governo de Portugal. Ele se aproveita disso. Como é que ele se aproveita disso? Cobrando impostos. Então as pessoas iam lá, encontravam ouro, não era assim, já vai tirar o ouro, já vende, não, nada disso. Primeiro o ouro tinha que ser levado às casas de fundição, você deve se lembrar disso. Lá na casa de fundição, o ouro ganhava forma de barra, ganhava o selo da coroa portuguesa e já era descontado o imposto. De quanto que era esse imposto? O imposto era de 1/5. Então, daí que vem aquela expressão, o quinto dos infernos. Por quê? Porque quem levava o ouro já era descontado o imposto de 1/5. Então, era assim que acontecia. Logo que se começa a tirar ouro, se vê que tem muito, muito ouro. Então, a princípio, esse imposto era pago assim sem muito sofrimento. Mas, aos poucos, a quantidade de ouro começa a diminuir. E esse 1/5 já começa a atrapalhar bastante. Então as pessoas já não gostam mais, já ficam revoltadas de ter que pagar esse imposto. Onde vai começar o contrabando? Contrabando de ouro, que muitas vezes era feito dentro das imagens de santo. Colocavam-se o ouro dentro de uma imagem de santo, só que a imagem era oca, todinha recheada de ouro. Aí quando o fiscal olhava aquilo, via aquele monte de imagem, a imagem por ser aquele
aquele objeto sagrado, eles não verificavam muito, né? Então acabava deixando passar aquele monte de ouro sem pagar impostos. E daí que vem aquela expressão também, o santo do pau oco. Mas era assim que funcionava. E nessa região das Minas, como tinha bastante gente que tinha dinheiro, os filhos desses mineiros estudavam na Europa, iam estudar nos Estados Unidos, e lá eles se depararam com o iluminismo. Nos Estados Unidos eles vão se deparar também com a independência dos Estados Unidos, com a guerra da independência dos Estados Unidos contra os ingleses. Então, tudo isso vai começar a influenciar aqui no Brasil, através dos filhos dos mineiros que iam estudar fora do Brasil. Aí, o ouro, que tinha bastante aqui na região das Minas, começa a diminuir. A quantidade do ouro começa a diminuir. E aí, o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai instituir aquilo que era chamado de derrama. Ela exigia que a região das Minas, independente de quanto fosse tirado de ouro, tinha que pagar uma quantia, e essa quantia era de 100 arrobas de ouro, independente de quanto fosse tirado de ouro da região das Minas, que naquele momento, no final do século XVIII, já não era muito, porque o ouro estava acabando. Então se exigia um imposto anual de 100 arrobas de ouro, ou seja, de 1.500 quilos de ouro como imposto para Portugal. Mesmo que a quantidade de impostos, a quantidade de ouro tirado das minas não fosse toda essa quantia, as pessoas tinham que pagar. E a derrama era um momento em que se cobravam os impostos de toda a população, não só dos mineiros, de todos. Então os fiscais invadiam as casas e pegavam objetos das pessoas, tudo que as pessoas tinham até completar a quantia de 1.500 quilos. Então era esta derrama. Então isso era temido por todo mundo, né? E os filhos dos mineiros vendo aquilo, tendo a influência que eles tiveram de estudar na Europa, de estudar nos Estados Unidos, começa a influenciar os seus pais a brigarem, a se revoltarem contra a coroa portuguesa, contra aquilo que elas estavam fazendo. Então vai ser nesse contexto que vai acontecer a Inconfidência Mineira. Então não esqueça, tem os fatores externos, que era o iluminismo, que era a independência dos Estados Unidos, os fatores internos, que era a alta cobrança de impostos. Então isso fez com que acontecesse a Inconfidência Mineira. E por que ela não deu certo, né? Como eu disse lá no começo, vão ser 13, digamos, os conspiradores. O Tiradentes, que nós conhecemos, o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, que ele também era alferes. O que era alferes? Ele tinha um posto na cavalaria, na guarda, pode-se dizer, no exército português aqui no Brasil. Então, ele participa desta revolta, junto com ele mais 12, e vai ter que era um outro Joaquim, que era o Joaquim Silvério dos Reis. E o Joaquim Silvério dos Reis tinha uma dívida assim enorme com a coroa portuguesa. Então, o que ele faz? Ele faz um acordo, olha, daí que vai surgir a delação premiada. Ele entrega toda aquela conspiração em troca do perdão de suas dívidas. Então todos confabularam, ele participava das reuniões, ficou sabendo de tudo. Então no dia da derrama estava tudo preparado para a população toda se revoltar, expulsar os portugueses da região das Minas e transformar Minas Gerais em uma república independente de Portugal. Só que Joaquim Silvério dos Reis vai se
rebelar contra os seus amigos ali naquele momento, vai ser o traidor, vai fazer uma delação premiada e vai entregar tudo o que acontece ali. Então todos são presos, os 13 são presos, Tiradentes e mais 12. Eles foram presos em fevereiro de 1789 e vai ter o seu julgamento. E eles vão ser julgados a sentença final vai acontecer no dia 18 de abril de 1792. Os outros 12, por ser pessoas da elite, vão acabar tendo a sua pena convertida no exílio. Eles vão para as colônias portuguesas na África, vão ficar exilados. E Tiradentes, digamos assim, por ser o mais pobrezinho, coitado, é ele que vai ser o bode expiatório, é ele que vai ficar aqui no Brasil, vai ser enforcado, vai ser esquartejado, para que todos aprendessem a não trair a coroa portuguesa, não trair o rei de Portugal. Agora, a imagem de Tiradentes, todos nós conhecemos a imagem de Tiradentes como barbudo, cabeludo. Era assim? Não. Até mesmo porque Tiradentes, como eu disse, fazia parte do exército português aqui no Brasil e pelas normas do exército ele não podia ter o cabelo comprido, barba comprida também não, no máximo ele podia ter um bigode. Quando ele também foi enforcado, ele não estaria barbudo e nem cabeludo, porque isso não era algo para os prisioneiros tinham o seu cabelo raspado, os prisioneiros ficavam carequinha. Então, provavelmente no dia do enforcamento de Tiradentes, ele estava sem barba nenhuma e sem cabelo nenhum. Mas por que foi criado isso a respeito de Tiradentes? Então, quando teve a proclamação da República no Brasil, quem era o herói brasileiro? O herói brasileiro era Dom Pedro. Mas como ter um herói brasileiro português que representava a monarquia? Então os republicanos queriam um herói republicano e vão buscar a história de Tiradentes, que sim, era um republicano, mas como eu disse, não queria a independência do Brasil, ele queria a independência de Minas Gerais, mas pegaram ele e colocaram a aparência dele igual a de Jesus Cristo. Jesus Cristo também não era Jesus Cristo e mais 12, e que teve um traidor. Então é a mesma coisinha fizeram com a história da Inconfidência Mineira. Colocaram a aparência de Tiradentes como a aparência de Jesus, que queria libertar o povo brasileiro do jugo das mãos dos portugueses. E também na história de Tiradentes teve o Judas, que foi o Joaquim Silvério dos Reis, que os traiu. E assim como Jesus foi crucificado, colocaram também o enforcamento de Tiradentes nesse contexto, no contexto de salvar o povo brasileiro. Então, fizeram essa imagem de Tiradentes para transformá-lo num herói nacional. Então, a Inconfidência Mineira foi este movimento contra Portugal, mas não foi só a Inconfidência Mineira, teve a Conjuração Baiana também, que os baianos também queriam algo similar aos mineiros, queriam que a Bahia se transformasse em um país independente de Portugal, em uma república. Teve também no Rio de Janeiro uma revolta semelhante a esta, teve também em Pernambuco. Então, como eu disse, os 100 anos, os 120 últimos anos do Brasil como colônia de Portugal, foi um momento assim de muitas e muitas e muitas revoltas. Então é isso, meus queridos. Para não estender, para não deixar o vídeo muito comprido,
Então nós paramos por aqui. Então leiam este capítulo, por favor. Vocês vão ver todas essas revoltas. E depois também façam as atividades deste capítulo. Eu vou deixar prontinho lá um formulário em Word para que você possa responder às atividades deste capítulo. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Um grande beijo, um grande abraço do tio Lu.